Porque assim, esse livro aqui tá sendo extremamente divertido, extremamente. Eu não quero que ele acabe. Nessa formatação, ele tem tudo que eu não gosto. Eu ainda não consegui pensar numa boa estratégia pra ler esse livro aqui, a verdade é essa. Ler pouco, mas continuar lendo, é criar constância na inconstância. Então eu tô usando esse paradoxo aí. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Quanto tempo, né? Eu fiquei essas últimas semanas fora daqui do canal, não postei nada, não consegui gravar nada, porque eu e minha família passamos por um momento bem difícil, que foi a perda do meu avô por parte de pai. Foi a primeira vez que alguém na família próxima, assim, muito próxima mesmo da família, morre, ainda mais o avô, né, o pai de todo mundo ali, e enfim, a gente sempre foi muito próximo, sempre fomos muito unidos, ele sempre foi muito presente na nossa vida, na minha vida, na vida de todo mundo, então foi um momento muito difícil, né, muito triste, e que a gente se uniu como família para passar por isso, e aí a gente tava nesses últimos dias, semanas, eu tava com a cabeça, né, não muito boa para vir aqui, não tava me sentindo bem, nem me sentindo disposta para vir gravar, então eu me dei esse tempo aí. No Instagram eu continuei ativa, mas o Instagram é uma coisa muito mais indireta, né, que você não precisa ficar ali falando, só postando, repostando coisa nos stories. Nesse ínter eu já tinha lançado, né, o desafio Fase da Leitura antes disso acontecer, então eu continuei ali, inclusive vou falar sobre o desafio da leitura nesse vídeo um pouquinho, falar pra vocês aqui do YouTube que não estão sabendo, porque eu falo mais sobre o desafio lá no Instagram, mas vou falar sobre ele aqui um pouquinho também, sobre como tá sendo, atualizações, como que tá funcionando. Vou falar também sobre as minhas leituras atuais e principalmente sobre os últimos livros que eu comprei, as últimas adições à estante, que foram bastante até, mas eu tenho comprado eles em tempos espaçados, só que eu não fiz ainda um vídeo mostrando as últimas comprinhas. Então tem alguns que eu recebi aqui de clube de livro, mas vou aproveitar esse vídeo pra juntar todos eles aqui e mostrar pra vocês esses livros novos que eu comprei. Bem, vou mostrar então os livros de clube de livro que eu recebi primeiro. É de um clube do livro chamado Expressão Popular, que é um clube do livro de livros mais, né, de esquerda, ideologicamente. Eu tô com 3 aqui que foram os últimos que eu recebi. Esse aqui, A Revolução Cubana, uma reinterpretação de Vânia Bambirra. Nunca ouvi falar. Então é isso. Vou parar para ler em algum momento. Esse aqui foi um que eu me interessei bastante. Discursos Anticoloniais, do Amilcar Cabral. Também nunca ouvi falar, não sei como vai ser, não faço ideia de nada. Não tenho nenhuma referência, nenhuma recomendação, mas parece ser muito bom. E eu me interesso muito por esse assunto. Anticolonialismo. E aí o próximo é esse aqui, O Novo Imperialismo Econômico, que eu também me interessei muito para ler esse aqui. Cadeias de Valor, O Novo Imperialismo Econômico, de Intan Suandi. Parece ser bem interessante. Um assunto que eu me interesso muito, né? Anticolonialismo e também anti-imperialismo. São duas coisas que são bem atuais, né? E abarcam bastante da nossa realidade hoje em dia. Acho que é importante, né, saber mais sobre isso. Então, tô bem interessada para ler esses aqui, da editora Expressão Popular. E aí um outro livro aqui, vou aproveitar que tô nessa vibe de não ficção, né? Socialista, de esquerda, que foi esse livro que eu comprei do Jones Manuel, A Batalha pela Memória. O Jones Manuel, para quem não conhece, é o intelectual muito presente, contemporâneo, né, moderno, de agora, jovem, que tá no YouTube fazendo conteúdo socialista, comunista há muitos anos, só que mais agora, recente, ele tem ganhado a notoriedade maior. Ele fez um debate recentemente com o Kim Kataguiri, que deu uma viralizadinha. Também teve uma outra situação dele com a senhorita Bira, que inclusive amo os dois, sigo os dois. Acho que os dois têm opiniões e pontos muito válidos, né? Mas ele é realmente, assim, eu acho que o intelectual mais bem preparado atualmente. Um dos mais bem preparados. Tem outros também muito bons, mas eu vejo que o Jones, ele estuda muito, ele é muito intenso, né, na luta, muito entregue. E eu acho isso muito legal, muito interessante. Gosto muito, admiro, e eu sempre concordo muito com ele e gosto muito da forma como ele ensina, didática. Ele aqui no YouTube mesmo, ele faz um trabalho assim incansável de educação mesmo, né, porque ele é professor
E ele é bem academicista, formado em história, tem várias pós, ele é bem, né, da questão acadêmica, mas também é um comunicador que se propõe a falar uma linguagem popular que as pessoas consigam entender, transformar assuntos complexos, assuntos às vezes, né, que estão envoltos em milhares de tabus, em preconceito, em coisas mais simples, acessíveis. Ele fala muito de economia também, é uma coisa que eu gosto muito, porque a gente vive no capitalismo, né, e o capitalismo gira em torno do capital. Então acho que saber economia e falar da história e da sociologia com abordagem principalmente econômica é o principal, né? O marxismo é basicamente isso, é o estudo do capital. Então, assim, falando tudo isso só pra dizer que eu achei esse livro aqui dele muito interessante, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e Revolução no Século XX. Achei bem legal, inclusive eu acho que o material é todo reciclável, é uma vibe bem sustentável também. Capa assim bonita, com várias impressões digitais. Interessante. Ele é grossinho, mas é isso, eu tô bem interessada em ler esse aqui. Vamos lá, conhecer a escrita do João. Já conheço a oratória dele, né, e gosto muito. Vamos ver agora a escrita, vai ser o primeiro livro dele que eu vou ler, mas estou bastante interessada. Bem, esse aqui eu comprei já tem um tempinho, mas foi na livraria de shopping. Esse clássico da Penguin, porque eu não posso entrar na livraria sem ver os clássicos da Penguin e ver se tem algum preço muito bom lá pra eu comprar algum. E esse aqui tava com defeito na capa, cara. Tava com esse defeitinho aqui, ó. E aí ele saiu por menos de R$50. É um livro da Jane Austen que eu não vejo ninguém falando muito desse livro. Eu tenho um ponto de interrogação com ele, eu fico curiosa, assim, em relação a ele, sabe? Porque ninguém fala sobre ele. Ele é um livro meio misterioso, ele tem uma capa engraçada também. Olha a capa dele como é. Parece um negócio meio de terror, suspense. Não sei, cara. A Jane Austen escrevendo coisa de terror, eu achei, no mínimo, muito curioso, né? Então, ele não é muito grosso, é fininho. Não é fininho, mas também não chega a ser. Ele tem o quê? Não tem nem 300... tem 300... não tem nem 300 páginas, 280 páginas. A escrita da Jane Austen é muito gostosa de ler, eu amo, é uma escrita que flui muito, corre muito, é muito divertido. Então, assim, eu realmente não faço ideia do que esperar. Não faço ideia do que se trata, nunca ouvi ninguém falando sobre ele, mas vou ler porque eu quero ler tudo que a Jane Austen já escreveu. Ela é uma das minhas autoras favoritas e eu tenho muita vontade de ler tudo que ela já escreveu, porque eu amo a escrita dela. E meus autores favoritos são muito isso pra mim. São autores que, independente do livro, do que se trata o livro, eu não tô nem aí, sabe? Eu só quero experimentar a escrita deles mais uma vez, o quanto eu puder. E a Jane Austen é uma delas. Então eu tô bastante interessada nesse livro aí, vamos ver quando é que eu vou parar pra ler ele. Bem, outro livro que eu comprei recente, na livraria que inclusive não dei nada, cara. Um shopping bem simples, nada demais, um shopping pequeno. E aí tinha uma livraria assim pequena também, que eu não dei nada, mas eu amo entrar em qualquer livraria, né? Eu sempre tô entrando em livraria sempre que eu posso. E aí eu entrei nessa e, cara, surpreendente, tá? Achei muita coisa boa. Eles tinham uma parte de uma coleção inteira do Byung-Chul Han, aquele autor coreano, filósofo, e muitas coisas legais, inclusive esse livro aqui do Carl Sagan, Bilhões e Bilhões. Eu tenho inclusive aquele livro dele aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Tá bem aqui, ó. Que eu tenho muita vontade de ler, já vi várias pessoas falando sobre esse livro. E eu acho que é um livro, um conjunto de ensaios, alguma coisa assim, né? Que nem esse aqui. Esse aqui também é um conjunto de artigos, é um compilado de vários artigos que o Carl Sagan escreveu sobre vários assuntos, né? Ciência, matemática, astronomia, física, também é bem filosófico. Ele fala sobre um pouco de tudo, né? E eu gosto muito da escrita do Carl Sagan, cara. Eu só tinha lido o contato dele, né? E ele não chegou a virar um autor favorito meu, mas eu acho que ele deveria sim ser um autor favorito meu, porque eu fico com vontade de ler ele de novo, fico com vontade de ouvir o que ele tem a dizer. E também pela escrita, porque eu acho que ele fala sobre tudo isso de uma forma popular. Por isso que ele virou um astrônomo tão popular, né? Que ele é bem conhecido. Porque ele tem essa vibe filosófica, ele tem uma vibe dual de ser. Ele não é só aquele físico super exatas e aquela coisa mais assim, né? Ele é bastante dual, então ele também é um cara muito descontraído, muito engraçado, que ele é muito artístico, né? Tanto que ele escreveu roteiros de cinema, ele é muito interessado nessa área também. Então eu amo, cara, eu gosto muito dele. Eu tô lendo esse livro aqui, eu tô amando esses artigos, eu tô lendo bem devagarzinho, bem tranquila. Eu tô aqui no início ainda. E eu tô lendo bem tranquila. Como começou o desafio, eu dei uma pausa nele, né? E eu comecei a ler os livros do desafio, mas eu também tô lendo
lendo ele ao mesmo tempo. Sempre quando eu posso ter algum tempo, eu paro e falo, vou ler um artigo aqui do livro do Carl Sagan. E aí, enfim, tô amando. Adoro o Carl Sagan, quero ler também tudo que ele já escreveu. Ele é um dos meus autores favoritos, sim. Não sei por que ele não tinha entrado pra autores favoritos antes. Ele tem tudo pra ser meu autor favorito. Ele é um autor favorito. Eu quero ler tudo que ele já escreveu. E pra mim essa é a régua. Quando eu coloco na cabeça que eu quero ler tudo que aquele autor já escreveu, independente do tema, independente do que se trata o livro, eu sei que ele virou um autor favorito pra mim. E aí, nesse mesmo dia que eu comprei esse livro do Carl Sagan, eu comprei outro, junto, que estavam perto, assim, um do outro, na parte ali de ciências, né, e tal, do Charles Darwin. A expressão das emoções no homem e nos animais. Eu achei muito interessante esse título, porque como eu tô fazendo psicologia, e aí ele vai falar aqui sobre a expressão das emoções no homem e nos animais, e eu tô muito interessada em psicanálise, né? Já era um assunto que eu me interessava antes, mas dentro da faculdade é o assunto que eu tô mais me interessando por enquanto, né, que eu tô mais gostando, e eu com certeza já percebi que eu vou me adentrar aí no mundo da psicanálise, vou ler todos aqueles livros da coleção do Freud, coloridinhos, lindos, já tô com vários na minha lista pra comprar. O Freud, né, ele tem como bases, assim, ele teve como grandes inspirações a filosofia e a biologia, tanto que eu vejo, assim, a psicanálise como a junção dessas duas coisas, né, a junção de biologia e filosofia surgiu a psicanálise. E ele usou como referência os estudos do Charles Darwin, né, para entender o inconsciente, para entender a mente humana e todas as suas complexidades. E ele era um neurologista, né, ele fez medicina, então tá tudo bastante interligado. E aí, quando eu vi esse livro aqui, A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, eu me interessei muito. Eu olhei e falei, não, preciso comprar, porque eu já tava querendo ler Charles Darwin, né, ler alguma coisa. Tava pensando em começar com Origem das Espécies mesmo, que é o grande livro dele, né. Mas quando eu vi esse aqui, eu falei, pô, talvez eu comece com esse então, porque tem a ver com psicologia, uma coisa mais específica, e eu realmente quero saber sobre a expressão das emoções dos animais. Então, eu me interessei muito. É um livro de bolso, fininho, e vamos lá, né? Vamos lá encarar isso aqui em algum momento. Vou separar um tempo pra ler isso aqui, mas tô assim, ó, muito interessada, e tem a ver com o que eu tô estudando na faculdade, né? Então, muitos pontos pra ele. E aí, agora, esse livro aqui foi em outra livraria, em outro momento, quando eu tava lá em Salvador, na livraria maior, bem grandona mesmo. E aí, eu achei essa pérola aqui, cara, porque assim, eu tenho um livro desse autor, ali ó, bem aqui. O Capital, tá bem aqui, tá vendo? Do Thomas Piketty. Só que aí eu vi esse livro aqui lá na livraria, Uma Breve História da Igualdade dele. Que pelo que eu li aqui atrás, é como se fosse um resumo desse livro Capital. E ele inclusive comenta aqui que ele pensou em escrever esse livro justamente porque tinham pessoas que falavam pra ele que queriam ler aquele livro, mas só que era muito grande, não tinha muito tempo, aquela coisa toda. Então ele escreveu um resumo, basicamente, para as pessoas que não conseguiam ler aquele outro livro grandão, ou queriam uma introdução menor, ou até pra presentear. Então eu falei, então eu vou começar por esse aqui, porque eu quero muito ler aquele livro, mas ele é realmente enorme e eu fico meio intimidada por ele, porque eu tenho muitos livros grandes aqui que eu quero ler, muitos, inclusive olhando ali. Vou até fazer um vídeo depois de grandões que eu quero ler, porque tem uns grandões que eu quero muito ler, só que eu fico sem saber quando que eu vou fazer isso, entendeu? Tem ali, ó, David Copperfield, tem Ulisses, tem Don Quixote, tem Os Miseráveis, tem os Buddenbrook, tipo, tem muitos calhamaços gigantes ali, que eu nem sei quando é que eu vou parar pra ler, né? Mas em algum momento eu vou, inclusive eu acho que eu vou pegar e me desafiar a ler um calhamaço desse por ano. Acho que eu vou fazer isso. E vou ter que ler um por ano, porque senão como é que eu vou ler isso, né? Vai ficar aí pra sempre. Mas enfim, e aí eu comprei esse livro aqui, vou ler ele assim, nessa vibe de introdução àquele outro, né? Ele parece ser também uma linguagem mais, sei lá, acessível, resumida, menos específico, assim, no assunto, né? Mas eu tenho muito interesse de ler o Capital, então ele, com certeza, eu vou querer ler o mais breve possível que eu conseguir. Mas enfim, gostei muito desse, ele é pequeno, ele é bem menor que o outro, mais fininho. Achei bem interessante. O próximo que eu comprei no mesmo dia que eu comprei esse foi esse aqui, do meu lindinho Dostoiévski. Gente Pobre, esse livro aqui que foi o primeiro livro que o Dostoiévski lançou, o primeiro romance dele. Ele lançou em 1846 e, assim, O Crime e Castigo, por exemplo, ele lançou em 1860 e alguma coisa. Foi o primeiro livro dele que eu li, depois eu li Memórias do Subsolo, e eu não lembro se ele lançou depois ou antes de Crime... Acho que foi antes. Foi antes de Crime e Castigo que ele lançou. Eu li depois de Crime e Castigo, mas ele é uma ótima introdução a Crime e Castigo, inclusive, Memórias do Subsolo, né? Só que aí eu sempre fiquei muito curiosa com esse aqui, Gente Pobre, ele é fininho, eu gosto muito das capas dessa editora 34, acho muito bonito, são minimalistas, assim,
Acho muito legal. Queria até fazer uma coleção dessa editora. E aí, eu vi esse lá fininho, eu queria ler outro do Dostô. E eu acho que esse aqui vai ser o mais fácil de ler, porque os outros do Dostô que eu tenho muito interesse é Os Irmãos Karamazov, que é gigante. O Idiota, que também é imenso. E alguns outros que eu não tô lembrando agora. Mas enfim, o Dostô, o bom dele é que ele tem milhares de livros, né? Ele lançou muito livro, então eu vou ter muita coisa boa dele pra ler aí ainda. E esse aqui vai ser o próximo livro que eu vou ler dele. Eu acho que vou colocar pro início do ano que vem, igual eu fiz com Memórias do Subsolo. Eu acho que eu tô afim de todo ano começar com Dostoiévski, assim, no primeiro mês, em janeiro, ler Dostoiévski. E esse livro, inclusive, tá na minha lista de livros do desafio que eu tô fazendo, o desafio Fases da Leitura. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E aí eu coloquei ele, então provavelmente eu vou ler ele ou em dezembro ou em janeiro mesmo. O próximo que eu comprei no mesmo dia que esse foi esse aqui que eu estou bastante interessada, da Carla Madeira, A Natureza da Mordida, um livro azul. Achei bem legal isso aqui, inclusive. Eu olho pra isso aqui e eu penso num olho de baleia, sei lá, mano. É algum bicho isso aqui. Mas eu olho e na minha cabeça vem baleia. Deve ser porque é azul, né? Parece uma coisa meio aquática. Da Carla Madeira, o que eu li foi Tudo é Rio. Gostei muito, chorei igual um bebê no final. Chorei muito, cara, no final daquele livro. Nossa, meu Deus, e é um livro muito intenso, muito intenso. É muito poético. Eu gosto da Carla Madeira, eu acho que ela faz uma literatura muito livre, muito poética, muito fluida. Tem gente que não gosta muito, né? Eu vejo uma galera, assim, principalmente acadêmicos do curso de literatura que falam que isso não é literatura e blá blá blá. Mas assim, gente, desde quando a arte precisa ficar seguindo regras estritas, entendeu? Academicistas. Eu acho isso bobagem. Beleza, tem coisas que categorizam, que são boas para organizar, né? E etc. Sim. Só que também tem o lado artístico fluido, improvável, inconstante, criativo, diferente, que não tá preso a nada e que não vai estar preso a nada porque é uma expressão artística. E assim, a Carla Madeira, a linguagem dela é bastante livre. Eu acho que por isso que também ficou muito popular os livros dela, né? Porque são livros muito fluidos, fáceis de ler, tranquilos, que não exigem muito e que ao mesmo tempo impactam muito. Então assim, poesia, tá ligado? Eu acho que é isso, mano. Tem que ser isso aí mesmo, não tem por que ficar com essa agonia, não. Então, assim, eu gostei muito de Tudo é Rio, eu achei o livro bem diferentão, assim, eu li também no início da minha jornada de leitura, então não tinha muitas referências, mas eu gostei muito da linguagem dela, eu achei muito intenso, extremamente, é intenso. Pensa um negócio intenso, aquele livro do Tudo é Rio, é intenso! Cara, você lê assim, você fica, meu Deus, você... É uma avalanche, sabe, de emoções, assim, todos os lados emoções. É muito emocionante mesmo. E eu acho que essa é a vibe da Carla Madeira, ela é assim que ela usa a escrita pra se expressar, pra desabafar, pra desaguar, né? E ela usa muito essa expressão de água, de tudo é rio, de tudo deságua, de... Então ela realmente é muito focada nisso. E assim, esse livro aqui, eu vi muita gente falando bem, muitos criadores de conteúdo literário falando muito bem desse livro, muito bem mesmo, assim. Pessoas que não são muito empolgadas com o livro, que não demonstram muita empolgação. Mesmo com os livros que elas gostam, eu vi essas pessoas demonstrando muita empolgação. Eu falei, então eu preciso ler. Eu tava com aquele... A Véspera, né? Também na minha lista, que eu quero ler. Só que eu não vi tanta gente falando tão bem dele quanto esse aqui. Então eu falei, vou comprar esse aqui antes. E é isso. Ele é um fininho. Como todo livro da Carla Madeira deve ser muito fluida, a linguagem deve ser muito gostoso de ler, deve passar rápido. Então eu também coloquei na minha lista de livros que eu vou ler dentro do desafio, que vai até janeiro, né? Ele começou em novembro, vai ser novembro, dezembro e janeiro. Então esse aqui também tá aí nas próximas leituras. Separei mais leituras fininhas pro desafio, porque eu queria ler mais livros, deixar mais dinâmico mesmo. E é isso, galera. Tô ansiosa pra ler esse aqui, hein? Estou com altas expectativas que vou sentir muitas emoções. O próximo livro que eu comprei foi nessa mesma leva desses livros, nessa livraria de Salvador, e foi esse livro aqui, Os Condenados da Terra, que eu tô muito feliz de finalmente ter adquirido esse livro, porque eu tava muito afim de comprar esse livro há muito tempo. Há muito tempo que eu tô de olho nele, que eu quero ler Frantz Fanon. É também um livro focado em anticolonialismo, que é um assunto que eu quero só me aprofundar cada vez mais. Racismo, colonialismo, história, sociologia. Esse livro aqui é a obra-prima do mais importante pensador da luta antirracista e anticolonial. Então, ele é considerado o autor mais importante dessa luta, das duas lutas que eu mais
quero estar envolvida, que eu mais tenho interesse em saber mais, em ler mais, em me envolver mais, que é a luta antirracista e anticolonial. São os livros de não ficção que eu mais tenho interesse, mais quero ler. E ele era psiquiatra, então isso ainda é o melhor. Ele era psiquiatra, cara, então tá dentro de todos os assuntos que eu mais me interesso. Eu tô muito animada pra ler esse livro e eu coloquei ele na lista dos livros que eu quero ler dentro do desafio também. Então ele está aí pra ler esses próximos meses. Ele é mais grossinho, né? Ele tem o quê? Não chega a ter 400 páginas, 300 e tantas páginas, mas é isso. Tô muito animada pra ler esse aqui, eu acho que vai ser extremamente enriquecedor, é um livro que eu preciso ler, é um livro necessário, sabe? Um dos mais importantes mesmo de todos que eu preciso ler é esse livro aqui. E aí é isso, pessoal. Esses foram os livros recentes aí que eu comprei e recebi, né, dos clubes de livros. Foram todos esses aqui, mas foram em tempos espaçados, né, porque eu também não tô podendo ficar comprando livro, não. Mas eu não consigo resistir. Toda vez que eu vou num shopping, eu preciso entrar na livraria e preciso levar algum livro. E aí eu levo no mínimo uns 2, 3 livros. Às vezes levo só um, né, como foi o caso de O Perigo de Estar Lúcida, inclusive, né, que foi um livro que eu comprei recente. Mas eu já li, já fiz vídeo aqui, então já mostrei, por isso que eu não coloquei ele aqui. Bem, agora vamos para as leituras atuais rapidinho. Cara, eu tava lendo, acabei de terminar, terminei hoje, O Homem Cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, que foi o primeiro livro que eu escolhi para começar a ler no desafio Fases da Leitura, porque é um livro bem fininho, de até 100 páginas, e eu aconselhei a galera a escolher um livro de até 100 páginas pra gente começar, justamente porque, pra dar aquela sensação, aquele gás de terminar um livro, eu acho que esse gás que dá depois de terminar um livro é uma coisa que traz muita empolgação e traz muita motivação pra entrar em outro livro e passar pela mesma coisa e terminar de novo. Então eu aconselhei todo mundo a escolher os 2 primeiros livros que fossem de até 100 páginas, no máximo 150 páginas, porque depois, quando a gente terminar o primeiro ciclo, a gente vai ter lido 160 páginas. Então, quando terminar o primeiro ciclo, a gente vai ter terminado o primeiro livro e já vai estar algumas páginas do segundo livro. A gente está no dia 18 do desafio, né? Hoje a gente começou dia 1º de novembro. Então ontem eu terminei esse livro aqui, que tem 99 páginas. O Homem Cordial, do Sérgio Buarque, já estava aqui há muito tempo paradinho ali. E aí eu tinha ele aqui há muito tempo e eu falei, tem que escolher um livro de até 100 páginas, vou escolher esse aqui, porque era o livro que eu estava querendo ler, que eu tenho o livro dele ali, Raízes do Brasil. Tá bem ali. Um livro bem legal, gostei. Interessantinho. Ele vai fazer várias análises políticas, sociopolíticas sobre o Brasil, desse momento ali, da transição entre monarquia e império, e depois da transição de império para república e etc. E aí tem também um ensaio bem interessante. O ensaio que eu mais gostei foi um que ele falou sobre ficção e crítica. Cara, achei muito legal. Muito interessante esse ensaio. Poesia e crítica. Aqui, ó. Poesia e crítica. Eu grifei muito esse ensaio. Grifei muito, comentei muito aqui, eu achei bem interessante as reflexões dele. Ele é um grande pensador brasileiro, né? Enfim, queria ler ele, li, achei legal. É difícil, a linguagem achei difícil. No início, para eu me acostumar com a linguagem dele e começar a realmente fluir a leitura, demorou um pouco. Mas com a dinâmica do desafio facilitou bastante, porque eu criei uma dinâmica inconstante no desafio, né? Pra gente criar constância na inconstância. Então a gente, em cada fase lunar, se chama fases da leitura por causa das fases da lua. Cada fase dura ali em média 4 dias, a gente lia uma quantidade de páginas. E a gente começou com 2 páginas, depois na outra fase fui para 4 páginas, depois 6, depois 8, depois 10. E aí estamos aí no dia 18 e eu finalizei esse livrito que eu estava lendo e comecei esse aqui hoje, a Canção de Natal, uma canção de Natal do Charles Dickens, um livro dele que eu amei e que eu li, eu acho que foi em 2022, não lembro se foi 2022 ou 2023, mas eu li o Grandes Esperanças do Charles Dickens. E eu amei a escrita dele, eu amei esse livro também. É um livro bem simples, que fala do cotidiano, coisas supérfluas, coisas assim, ó, normais, não tem nada demais acontecendo. Mas eu acho que é essa a beleza do Charles Dickens, que ele pega coisas muito triviais e ele consegue, com a escrita dele, transformar em algo mágico, uma coisa que te marca, que cria um sentimento ali. Não sei, cara, a escrita dele é muito divertida também e é muito inteligente. Ele também faz umas reflexões, fala umas frases assim que te ficam fazendo pensar. Então, ele é um cara muito bom, o Charles Dickens. Eu comecei esse hoje, gostei,
tô gostando, mas vamos lá, né? Livro é assim, a gente começa ali, daqui a pouco pega o embalo, daqui a pouco clica, e é assim mesmo, tudo é um processo, não é mesmo? Mas esse livrinho também é fino. Deixa eu ver quantas páginas tem. 130 páginas, então vai ser o outro livrinho aí que eu tô lendo depois do primeiro do desafio. É a minha leitura atual do momento esse livro. E eu não li nenhum junto com esse aqui. Na real, eu lia às vezes, né? Tô lendo quando me dá vontade esse aqui. As Relações Perigosas, eu não tô lendo ele de uma forma rotineira, assim, de uma forma, sabe, todo dia parar pra ler ou lendo com muita frequência. Porque, assim, esse livro aqui tá sendo extremamente divertido, extremamente. Eu não quero que ele acabe. Eu tô realmente, assim, ó, degustando esse livro aqui, porque ele é muito divertido. Uma vibe meio novela, assim, e ele é um clássico do século XVIII, cara. Tipo, de 1700. É muito antigo esse livro, muito antigo. E eu tô achando a escrita extremamente atual. Eu tô achando muito moderno, muito engraçado. E as reflexões sobre o patriarcado, o autor faz muita sátira e faz muita piada sarcástica com o patriarcado, com as incoerências desse sistema e de como que as mulheres são tratadas. Enfim, é muito legal, cara, muito interessante. Ele é grossinho, ele é o livro perfeito pra mim, assim, eu acho que é essa formatação aqui, essa grossura, esse tamanho de brochura da Penguin é perfeito pra mim, com essa página amareladinha. Esse livro aqui é a formatação ideal pra mim, é o mais confortável. Eu tô realmente amando, tá sendo muito prazeroso, então eu tô degustando ele aos poucos. Então eu tô lendo assim, quando eu sinto vontade, quero ler esse aqui. Quando me dá vontade, me dá saudade de entrar nesse livro de novo, eu leio, porque ele é um livro também, é um romance epistolar, né? É um romance de cartas. Então são várias cartas, o autor vai contar a narrativa através de troca de cartas entre os personagens. E aí, se eu fico lendo ele por muito tempo, fica um pouco cansativo por causa disso. Então também tá sendo legal fazer assim, porque quando eu paro pra ler, eu leio aí muitas páginas, porque é muito viciante, você vai lendo, você não quer parar. Mas aí quando eu paro, eu gosto de dar um tempinho por causa dessa questão de que eu tô querendo que ele não passe tão rápido, e também porque é um romance epistolar, e às vezes é um pouco cansativo ficar lendo assim. São muitas cartas de muitas pessoas aqui, não muitas pessoas, né? São, na verdade, o quê? 4 personagens? 5 personagens principais de que a gente lê as cartas aqui. Só que vai trocando, né? É muito dinâmico. Então, às vezes, pode dar uma cansadinha, mas... Cara, que livro bom, divertido, maravilhoso. É o tipo de livro, um dos tipos de livros que eu mais gosto, esses romances europeus dessa época do século XVIII e XIX. Eu amo sobre essas questões das relações mesmo, né? Por isso, quando eu vi as relações, e era um romance europeu, francês, né? Do século XVIII, eu falei, eu com certeza vou amar isso aqui, porque eu gosto muito de romances dessa época, porque eu acho que falam sobre coisas muito atuais. É interessante isso, né, que é tão antigo, mas justamente nessa época aí, começou a formar o Ocidente como ele é hoje, né, ideologicamente. Então, tem muita coisa atual. E é muito legal você ler uma coisa tão antiga e você ver as semelhanças com a atualidade e as semelhanças com o nosso pensamento e perceber que ele foi formado, o nosso pensamento atual foi formado por causa dessas bases aqui. Então, além de ser extremamente divertido e engraçado, porque eles eram muito sarcásticos, os diálogos são maravilhosos. Nossa, tem uma dupla aqui que são tão interessantes. Eu já virei fã da Marquesa de Merteuil, ela e o outro cara. É uma dupla, né? Que são os 2 personagens principais. E a amizade deles é muito engraçada também. As coisas que eles falam é tipo, mano... Tem umas coisas muito absurdas. Muito legal, muito engraçado, assim. Chega a beira uma sátira, sabe? Mas não é sátira. Não é tão esculhambação assim também, não. Eu tô achando maravilhoso. Já vai ser um dos meus livros favoritos aí. E eu queria terminar esse ano pra entrar na lista dos idos desse ano. Porque com certeza vai ser um dos meus favoritos do ano. E aí, assim, esse livro aqui, gente, eu nem vou chamar mais de leitura atual. Porque eu realmente preciso encontrar uma estratégia pra ler ele. Porque, assim, é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu gosto muito de repetir essa frase. Que a disciplina é só uma boa estratégia. Disciplina, galera, é só uma boa estratégia. Se você criar uma boa estratégia, você vai ter disciplina, entendeu? Disciplina não é um negócio assim feito de uma varinha mágica que faz plim e você simplesmente tudo vai dar certo, tudo vai correr bem, você sempre vai conseguir começar e terminar as coisas e vai ter uma disciplina infinita, inabalável. Tipo, isso não existe, tá ligado? Disciplina é uma boa estratégia em relação a tudo que você se propor a fazer, se propor a qualquer jornada que você quiser começar e terminar, a gente vai ter que criar uma boa estratégia. Então, assim, eu ainda não consegui pensar numa boa estratégia pra ler esse livro aqui, a verdade é essa, e eu não tô conseguindo ler. Primeiro porque a página é branca e isso realmente me afeta muito, cara. Eu juro pra vocês, eu falo dessa questão de formatação, eu acho que muita gente às vezes acha que isso é bobeira, né? Eu acho que isso não vai fazer muita diferença, mas pra mim, isso faz muita diferença.
muita diferença. O papel, a letra, se ela é muito grande, se é muito pequena. E esse livro aqui, nessa formatação, ele tem tudo que eu não gosto. Primeiro que ele é muito grande, eu acho desconfortável ler livros muito grandes. Segundo que ele tem uma página branca, sabe, que chega a dói o olho. Tipo assim, mano, você ficar muito tempo olhando para um negócio que dói o olho, não é muito legal. Outra coisa, ele tem uma letra muito pequena, então ele é um livro grande, tem uma página grande e a letra é muito pequena, então eu demoro muito numa página só. Mas para além disso, se fosse um livro que tivesse essa formatação, mas o assunto fosse uma leitura super fluida, que isso não interferisse muito, mas é um assunto muito denso e muito cheio de detalhes e difícil mesmo, sabe? É não ficção e é um livro bastante detalhado, bastante específico. O Darcy Ribeiro fez um trabalho sensacional aqui nesse livro de pesquisa, então é muito rico. Então tem muita informação. E aí, nessa página branca, com essa letra miúda, e é muita coisa numa página só, é muito texto. Então, assim, mano, sabe o que eu tô pensando? Eu tô pensando que eu vou ter que comprar, juro pra vocês, que eu acho que eu vou ter que fazer isso, cara, pra conseguir ler esse livro. Eu acho que eu vou ter que comprar outra edição dele, que eu já vi que tem, que é uma edição até especial, que a página é amarela. Eu vou ter que fazer isso. E vou ter que procurar e ver, abrir pra ver se a letra não é tão pequena, porque eu achei essa formatação muito ruim. Eu quero tanto ler esse livro, eu tô gostando tanto dele, ele é tão interessante, mas eu fico cansada só de pensar em começar a ler. Sabe quando o livro te trava um pouco, assim, que você fica, meu Deus, quando as coisas te travam, quando as coisas me travam, é o momento de eu parar pra pensar numa boa estratégia, porque quer dizer que a estratégia atual não tá funcionando e não vai funcionar, e não adianta eu ficar insistindo porque eu só vou perder meu tempo. Então, ele era uma leitura atual, mas não tá sendo mais uma leitura atual, a verdade é essa, porque eu não tô nem lendo ele mais. Eu só tô realmente lendo esse aqui às vezes, e agora esse aqui, que é minha leitura oficial atual e que eu tô lendo todos os dias por causa do desafio. E por falar em desafio, eu vou agora falar um pouquinho sobre esse desafio Fases da Leitura. Apenas um resumo, só contar pra vocês, pra quem não tá lá no Instagram, inclusive me segue no Instagram porque eu posto bastante coisa lá e falo dessas coisas de desafio. Eu vou lançar desafio todo ano, é coisa que eu amo fazer porque eu acabo me desafiando. Na real, eu crio para me desafiar. É uma estratégia que eu tento criar para justamente conseguir ele ter alguma disciplina melhor, né? Eu tava precisando disso, cara. Eu tava até falando pro pessoal no grupo do desafio que eu, na verdade, criei esse desafio pra mim e arrastei todos eles juntos comigo. E é isso, né? Eu acho que é sobre isso, cara. Você faz um negócio que você quer fazer e você convida pessoas pra participar, se a galera topar e quiser, e vamos nessa. E é isso aí, foi isso que aconteceu mesmo. Porque eu tava vindo num ritmo de leitura muito lento. Tudo que aconteceu, né, todas essas mudanças, vindo de São Paulo pra cá, eu não tava bem lá em São Paulo, não tava bem de saúde, não tava bem da cabeça, tinha uma vida muito agitada, muito corrida, tava ficando muito sobrecarregada, então eu não tava conseguindo ler muito, né, tava lendo bem pouquinho, e aí quando eu vim pra cá, toda essa mudança, comecei a faculdade, me adaptando aqui, todas essas questões familiares também, né, aconteceram aí, e aí eu tô me sentindo bem desorganizada, entendeu, bem sem muito foco e meio bagunçada a cabeça. Então, eu realmente precisava muito desse desafio e tô aproveitando muito ele, tô amando fazer esse desafio. E aí eu pensei nessa questão de fazer ele nesse tema de fase da lua, né? E aí eu chamei de fase da leitura porque é sobre as fases da lua, relacionando isso com a leitura. E aí como é que ele funciona? Eu fiz uma mandala, né? Criei uma mandala. Eu penso muito nisso da questão dos ciclos lunares, né? Eu penso muito nessa questão de como que a gente deveria estar vivendo sob o calendário de ciclos lunares, porque é o que existe, né? Esse calendário gregoriano não faz muito sentido, né? Mas beleza. E aí eu sempre me interessei muito por isso. Eu sou mulher também, né? Tem essa questão dos ciclos menstruais da mulher que são também de 28, 29 dias igual o ciclo lunar, e todas as questões da fase, né, do ciclo que a gente vive, fases diferentes dentro do ciclo. E aí eu penso muito nisso, tenho muito interesse nisso, eu comecei a pesquisar sobre essa questão das fases da lua, e aí eu descobri que existem 8 fases lunares, e que a lua, ela vai literalmente, ela começa vazia, vai sendo preenchida até ficar cheia, depois vai esvaziando de novo. E aí tudo isso foi começando a me dar ideias, eu fiquei pensando, cara, eu vou fazer um negócio, o desafio vai ser então das fases da leitura, e aí cada fase lunar vai ser uma fase da leitura diferente. E aí foi isso que eu fiz. Aí eu criei essa mandala, peguei lá no Canva um template e incrementei com as coisas e tudo mais. E aí a mandala é o nosso calendário do desafio. O desafio é dividido em 3 ciclos, então são 3 ciclos de 29 dias. Dentro de cada ciclo existem as 8 fases lunares.
Então, atualmente, a gente está na fase da lua cheia e eu fiz de acordo com as fases lunares que realmente estão acontecendo lá no céu agora. Então, a gente está na fase da lua cheia agora, é o penúltimo dia dessa fase que a gente está lendo. E aí, como é que eu fiz, né? A divisão das páginas. Nesse primeiro ciclo, o objetivo é a gente construir constância, porque o objetivo do desafio é criar o hábito da leitura, né? Pessoas que querem muito ser leitores, querem muito ler de forma habitual, mas não conseguem ler com frequência, né? Ler ali todos os dias ou quase todo dia. No desafio a gente vai ler todo dia, então o desafio é ler todo dia, mas quem não conseguir ler todo dia não tem problema, continua o desafio mesmo assim, é só não marcar na mandala lá o dia que não leu e etc, não tem caô não tem negócio de também muita agonia não. E aí, esse primeiro ciclo, né, o nosso objetivo é criar constância, então na primeira fase, na lua nova, a gente começou lendo por 4 dias 2 páginas por dia, então esse primeiro desafio era ler poucas páginas. O primeiro desafio do desafio de leitura era se contentar em ler só 2 páginas por dia. E por que eu fiz isso? Porque o objetivo principal desse primeiro ciclo é criar constância, é ler todos os dias, não ler muitas páginas, entendeu? Eu também queria que a galera entendesse que ler menos páginas não te faz menos leitor. Então a gente às vezes tem uma ideia muito 880, ou eu vou ler muitas páginas, ler 50 páginas todo dia, 20 páginas todo dia para terminar o livro em 4 dias, uma semana, ou não vou querer ler não, porque isso aí eu não sou leitor então. Então, assim, eu queria quebrar um pouco essa noção rígida que a gente tem, né? Que a gente, com muita facilidade, eu acho, por causa do perfeccionismo, a gente chega nesse pensamento de ou 880, ou eu leio muito ou não leio nada. E mostrar pra galera que ler pouco não te faz menos leitor. Você pode um dia estar com menos disposição e você vai querer ler só 2 páginas, e tudo bem, tá ligado? Ler só 3 páginas. Ah, hoje eu vou parar aqui e só consegui ler 5 páginas. Beleza, mano, você leu alguma coisa. Você continuou progredindo, né? E isso que importa, você leu, você parou, leu alguma coisinha e tá tudo bem. Ler menos não te faz menos leitor, né? Seu progresso continua acontecendo, continua existindo. E é melhor que você progrida de forma lenta do que você fique paralisado, né? Então, esse foi o objetivo de fazer isso. E aí, a cada fase que ia aumentando, lua nova, lua crescente, depois a lua quarto crescente, lua gibosa crescente, eu decorei todas as fases. Agora eu sei, olho pro céu assim, ó, olho ali a lua e falo, ah, você tá na gibosa. Agora eu sei todas as fases, cara. E aí, com quantas fases iam aumentando, a lua ia sendo preenchida, a gente também aumentando o número de páginas. Então a gente foi de 2 páginas para 4 páginas, para 6 páginas, para 8 páginas, estamos em 10 páginas. Eu não vou falar o resto, porque pode ser que alguém do desafio que esteja vendo esse vídeo, eu não quero quebrar a surpresa, mas vão ter outras, né, dinâmicas aí conforme as fases e conforme os ciclos também. A primeira dinâmica é essa da constância. Então o primeiro objetivo é criar constância, ler todos os dias, ler pouco, mas continuar lendo, é criar constância na inconstância. Então eu tô usando esse paradoxo aí, que eu acho que é interessante, porque assim, isso é muito da minha experiência, eu percebi isso, né, que a gente precisa abraçar a inconstância a fim de sermos constantes, porque a constância ela não vai deixar de existir, a gente não vai ser constante, não existe isso, né? A gente não consegue ser invariável. A gente é inconstância também, a gente é movimento, a gente sobe e desce, a gente é altos e baixos, a gente é mudança, a vida é isso, né? Então acho que ao invés da gente criar uma resistência e repelir a inconstância, né? Eu acho que é melhor que a gente abrace isso, que a gente crie uma estratégia para lidar com ela e que a gente aceite, né, a inconstância e consiga tirar dela algum proveito. Então, esse é o objetivo do desafio. Fiquem ligados, quem não conseguiu participar do desafio dessa vez, eu vou sempre postar um desafio, vou sempre lançar um desafio todo ano. Pode ser que eu lance em outras épocas do ano, né? Vai que tem aí um desafio de inverno, não sei. Sei lá, mano. Se a galera se animar e falar que quer participar, que gostaria, eu lanço outro. E também depende da minha criatividade, né? Pode ser que eu lance de novo esse desafio do Fases da Leitura, né? De novo, porque eu acho que ele ficou bem legal e a galera tá gostando bastante. Eu também tô gostando bastante, acho que funcionou. E aí, assim, os livros que eu separei pro desafio, primeiro foram esses dois. Eu aconselhei a galera pra escolher livros fininhos pra começar, livros de até 150 páginas. Eu escolhi esses dois aqui, um de até 100 páginas e um de 130 páginas. E aí, eu coloquei também o Gente Pobre, do Stô. Eu separei 5 livros, né?
Coloquei O Gente Pobre do Dostô e coloquei A Natureza da Mordida, que eu também falei pra galera fazer isso, né? Assim, foi o meu conselho, mas a galera escolhe o que eles quiserem. Mas o meu conselho é que a gente fosse também aumentando as páginas dos livros de forma gradual pra aumentar o desafio do livro também, né? Não começar com um livro muito grande, porque eu acho que um livro muito grande, muitas páginas pra começar, pra alguém que é um leitor iniciante, inexperiente, é muito intimidador e também pode desanimar com muita facilidade, né? Tem um grau de desânimo, de possível desânimo muito grande. Então eu prefiro que seja assim gradualmente. Esses dois são fininhos, eles 200 e alguma, não chega nem a 300 os dois, né? 200 e algumas páginas aí. Esse aqui tem 100 e não chega nem a 200. E Natureza da Mordida é 200 e alguma coisa, né? 200 e pouquinho. Então, separei esses e aí coloquei esse aqui, que inclusive peguei emprestado com minha tia, Sara. Muito obrigada, tia, se você está vendo esse vídeo. Esse livro aqui da Tag Livros, O Mundo Se Despedaça, que eu queria muito ler. Tem muito tempo que eu quero ler esse livro, tava na minha lista. E ela tinha lá, eu falei, nossa, me empresta, por favor, tia. Enfim, me emprestou também. Os dois aqui estão no mesmo assunto, né? Racismo, antirracismo e luta anticolonial. E aí esses dois aqui deixei por último, que é os que eu tô mais empolgada, inclusive, pra ler. Mas é isso, esses foram os livros que eu separei pro desafio. Separei 5, porque quando o desafio também for aumentando, a gente vai aumentar um pouco também as páginas, o desafio. Mas nesse desafio eu coloquei o máximo de páginas, 10 páginas, porque ele é um desafio classe trabalhadora friendly. Todo mundo ocupado, ninguém tem tempo. Eu também fiz pensando nisso, pensando em pessoas que não têm tempo, que estão a vida muito atarefada. Porque o meu objetivo com a criação de conteúdo é atingir esse público da base, né? O meu trabalho de base é esse, é empoderar as pessoas intelectualmente, mostrar que dá sim pra você ler, dá pra você ser um leitor, mesmo você tendo baixa renda, mesmo você trabalhando muito, mesmo você tendo que se equilibrar ali entre estudos e trabalho, família, cuidar de filho, aquela coisa toda. Então eu tô fazendo assim também, bem leve, bem tranquilo, porque, cara, no dia a dia é isso que a gente consegue fazer. E eu acho que é melhor a gente fazer o que a gente consegue, mesmo que seja pouco, e criar ali uma disciplina, ter paciência, do que jogar tudo pra cima e desistir e largar a mão desse sonho, né, de conseguir ler, de conseguir se sentir livre, no sentido de conseguir pegar um livro e saber que você vai conseguir ir até o fim dele. Então, enfim, é isso. É tudo que eu tinha pra dizer hoje. Obrigado por estarem por aqui, obrigado por não desistirem de mim mesmo com as minhas ausências. Eu vou tentar ser, né, sempre aqui o mais assíduo possível no canal, mas enfim, imprevistos acontecem e é a vida, né, gente? A gente não controla as coisas e é isso. Obrigado por estarem por aqui, obrigado pelo seu engajamento. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, coloca aqui embaixo, né? Os vídeos do final do ano estão chegando aí, novembro, daqui a pouco vai começar os vídeos clássicos de final de ano. Vai ter muita coisa boa pra falar aqui. Um beijo! Obrigada por estar por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever no canal. Não esquece de deixar sua curtida nesse vídeo. Comenta alguma coisa se você quiser, se te interessa. Se você quiser me ajudar, compartilha esse vídeo para outras pessoas. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Um beijo e até o próximo vídeo.